Olá, meu amigo e minha amiga, bom dia para todos vocês. Que alegria estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus. Hoje eu quero ler um texto da Bíblia que está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, fala sobre um dos objetivos pelos quais o Senhor nos dá as suas promessas. Por que Deus nos faz promessas? Se Ele é o Todo-Poderoso, por que Ele precisa prometer algo para nós, uma vez que Ele não nos deve nada? Ele não é devedor de nós. Mas por que Ele promete, então, tantas coisas boas? Por que Ele gastou tanto tempo enviando profetas e o seu próprio Filho para nos fazer promessas que estão registradas na palavra? Leia comigo. 2 Pedro 1,4 diz assim, por meio delas nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Olha só, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Queridos, quando Deus nos concede, e Ele está falando ali inicialmente por meio delas, o que são elas? São virtudes que Deus nos dá. São características dele que Ele imprime em nosso coração, é uma mudança de caráter. Por meio desta mudança de caráter, Deus nos dá as suas promessas. Podemos herdar as promessas agora que estamos sendo transformados por Deus. Estamos recebendo dele o seu próprio caráter, as suas características, a sua forma de ser, a sua bondade, a sua glória, a sua virtude. E agora que estamos então sendo transformados por Deus, somos herdeiros das promessas de Deus. E diz para que por meio delas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, escapando da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só, Deus sabia que neste mundo tem muitas coisas que parecem boas, que no momento produzem deleites, no momento específico em que você vive essas coisas, produzem prazer. Então as paixões do mundo, e aqui eu digo os pecados da carne, os pecados envolvendo sexualidade, sensualidade desenfreada, bebedeiras, orgias, noites, drogas, vícios, glutonaria, que é comer demais, e aí tantas outras coisas envolvendo o poder, o orgulho, situações em que você se expõe de uma forma equivocada, enfim, tantos pecados que tem. Todos esses pecados produzem na hora uma aparente satisfação. Porém, veja, quando nós vemos as promessas de Deus, quando nós vemos a riqueza das suas promessas, nós podemos olhar para algo que é maior do que as paixões desse mundo, para algo que é maior, que tem um prêmio maior do que as passageiras atrações desse mundo, os passageiros benefícios que o pecado pode trazer, os passageiros prazeres do pecado. Por isso que Deus nos dá as suas promessas, para que olhando para elas, possamos ver como é melhor estar com Ele, como é melhor andar com Ele. Então você pode olhar para os prazeres do mundo e dizer, ei, vocês são pequenos, vocês são passageiros, vocês não são nada perto das promessas de Deus. E olhando para elas, nós escapamos das paixões deste mundo. Nós deixamos de lado as paixões deste mundo e podemos correr para Deus. A Bíblia nos conta, Jesus nos conta, numa das suas parábolas, que o reino de Deus é comparado a um homem que estava trabalhando em um campo que não era dele e ele encontrou um tesouro escondido nesse campo. E o tesouro valia tanto, mas ele não era ladrão, então ele enterrou de novo o tesouro. E ele foi lá e perguntou para o dono do campo, quanto vale esse campo? Então ele teve que vender tudo que ele tinha, vendeu sua casa, seus bens, tudo, para com esse dinheiro comprar o campo. Parecia loucura, vender tudo em troca de uma terra vazia, um campo, só tinha plantações, não valeria tanto, mas ele sabia que nesse campo havia uma promessa, que nesse campo havia um tesouro que valia muito e valia mais do que os seus bens. Por isso ele largou tudo, ele vendeu tudo, ele jogou tudo fora, porque havia uma promessa maior. Assim são as promessas de Deus. Quanto mais nós conhecemos as promessas e quem é o Deus das promessas, mais fácil fica para nós abandonarmos o pecado, porque ele é tão pequeno perto daquilo que Deus tem para nós.
Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor vai nos ensinando pela Tua palavra e vai nos mostrando a grandeza do Teu reino, a grandeza dos Teus propósitos, a grandeza das Tuas promessas, de tal modo que podemos escapar das paixões do mundo. Eu quero pedir por amigos e amigas que estão me ouvindo hoje, Senhor, e ainda estão com dificuldades de vencer as paixões do mundo, ainda estão apaixonados por coisas desse mundo, amigos que ainda estão, Senhor, presos em questões de impurezas, de sujeiras desse mundo, de maldades deste mundo, coisas que prendem a sua mente, coisas que foram colocadas lá dentro. Pai, eu peço agora, arranca isso, mostra para esse homem o valor do Teu reino, para que ele possa abandonar isso, para que esta mulher possa deixar isso também. Senhor, nós decidimos viver para Ti, o Teu reino vale mais, as Tuas promessas valem mais. Nós Te amamos e amamos o Teu reino, Senhor, e declaramos que Ele vem, e Ele virá, e Ele trará justiça e paz à terra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez e o Senhor vai fazer na história da humanidade. E obrigado porque nós somos herdeiros dessas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo e minha amiga. Que tal compartilhar o devocional para que mais pessoas possam conhecer as promessas de Deus e viver por elas? Faça isso, bota nos grupos, convida seus amigos para nos seguir, para nos acompanhar e amanhã estaremos juntos. Que Deus te abençoe.